CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, desencarnados e desencarnadas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública da tarde de sábado, hoje, dia 8/10, onde, mais uma vez, nos sentindo muito felizes por estar nessa casa que exala amor, carinho. É sempre um grande prazer tê-los conosco nas palestras. Alguns avisos, como já de costume. Hoje, inclusive, por ser sábado, é sempre um dia de uma felicidade maior, porque é dia não somente da palestra, como também foi realizada a nossa obra social, que acontece todos os sábados, no horário entre 8 e meio-dia. O Centro Espírita Altivo Panfiro, ele recebe cerca de 350 famílias, onde são assistidos, onde aos sábados inicia-se com o café da manhã. A partir do café da manhã, as crianças de 0 ano a 18 anos, respectivamente pela idade, vão para as salas, para evangelização. E no término da evangelização, então, é servido também um almoço, e com muita alegria todos, após a obra social, retornam aos seus lares já harmonizados. A casa oferece cursos todos os dias. E quando se pergunta todos os dias, é todos os dias. Alguém há de falar, não, mas domingo não tem. Tem. Aqui não se dorme. Mas nós temos os cursos segunda, terça, quarta-feira é realizado a nossa reunião pública às 15 horas e às 19 horas. Juntamente com a reunião pública, nós temos o trabalho do passe de cura. Às quintas-feiras temos o curso, às sextas-feiras é realizado o trabalho interno, no sábado, reunião pública, às 10 e às 17 horas, e no domingo, o curso. Pessoas já me falaram, Carlos, mas eu não tenho como ir porque eu trabalho de manhã. Não tem problema, nós temos curso à tarde também. Ah, mas eu trabalho de manhã e de tarde. Não tem problema, nós temos o curso à noite. Então, na realidade, não existe nenhum motivo para a pessoa não vir. Existe a vontade, o querer. Isso é que nos motiva a vir a essa casa. E aqueles que ainda não conhecem, nós convidamos para vir conhecer o trabalho que a casa realiza, assim como todos os centros espíritas que têm um trabalho sério, né? Sente-se muito satisfeito, muito felizes por ver a sua casa cheia. E nos dias de reuniões públicas, nós temos o prazer de ouvir, né, sempre um pouco mais da doutrina espírita, que é para todos nós um bálsamo que recebemos, né? Sendo que nas reuniões públicas, a diferença do curso é que nas reuniões públicas tem o trabalho do passe, e nos estudos, não. Durante os estudos, tanto os estudos quanto as reuniões públicas, elas podem ser acompanhadas. Para aqueles que, porventura, não tenham a possibilidade de vir, inclusive que não esteja no Estado, que não esteja no Brasil, que esteja fora do Brasil, pode acompanhar pela rede social, pelo Facebook, pode acompanhar
pelo Instagram, pode acompanhar pelo WhatsApp, enfim, a casa está oferecendo a condição dessa doutrina espírita poder se propagar em todo o mundo, né? Nós temos um grande, sério respeito a absolutamente todas as religiões, mas queremos cada vez mais propagar essa doutrina maravilhosa que nós convidamos aqueles que, porventura, não conhecem, que passe a conhecê-la. Assim como todo centro espírita, aqui também nós estamos sempre precisando da ajuda de todas as pessoas que puderem colaborar com mantimentos, né, com alimentos não perecíveis, porque, como disse, a casa atende a pouco mais de 330 a 350 famílias carentes, menos favorecidas, e ainda que estejamos passando por uma certa dificuldade, né, sabemos que o supermercado subiu muito de preço, mas se nós pudermos, quando for fazer compras para as nossas casas, comprar 1 quilo de um alimento, de um arroz, feijão, macarrão, enfim, aquilo que puder trazer, porque aí a casa, no final do mês, forma essas cestas básicas e faz a distribuição. E assim, essas famílias terão pelo menos uma condição de passar um mês menos sofrido, né? Nós temos também o nosso... começou já a funcionar o atendimento a essas famílias carentes do consultório odontológico, né? Então, temos a nossa livraria e, como estamos chegando já, estamos mais próximos do final do ano, né, do que do meio do ano, a casa também, todo final de ano, procura fazer uma bolsinha para que as pessoas possam apadrinhar uma criança, né? São coisas simples que são pedidos só para as crianças poderem se sentir um pouco mais felizes com a chegada de Papai Noel, enfim. Então, as bolsinhas ficam ali do lado da livraria e eu faço até um pedido, porque geralmente as pessoas só escolhem as criancinhas até os 6, 7 anos e menina. E, como eu disse, a casa atende de 0 até 18 anos. Então, os adolescentes, geralmente, todas as bolsinhas de crianças saem e o adolescente fica. E aí é uma tristeza muito grande para aqueles que não vão receber o presente. Na realidade, vão porque a casa vai dar um jeito de alguma forma, mas seria muito, muito legal, muito bonito, se pudessem esses adolescentes também serem apadrinhados, né? O nosso estudo hoje, o tema é do Livro dos Espíritos, da questão 752 a 759. A abertura será feita através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 15. Quem vai nos dar o prazer da palestra hoje é o Adriano Santana. Quando chegarmos no momento do passe, a sustentação será feita pelo nosso irmão, trabalhador da casa, Giovanni. E vamos, então, iniciar, mas não antes de pedir às pessoas que, porventura, estejam com o celular ligado, que, por favor, possa desligá-lo ou colocá-lo em modo vibracal, para evitar a possibilidade, no decorrer da palestra, no decorrer da prece, ele tocar e tirar
a concentração do palestrante ou dos médios que estejam fazendo o seu trabalho. E, por outro lado, também, vamos fazer aquele esforço para ver se a gente consegue, pelo menos uma horinha, ficar sem essa tecnologia, né? Bom, vamos, então, iniciar fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, item 15, que nos diz: deve-se expor a vida por um malfeitor? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é o malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo? Temos como resposta: essa é uma questão muito grave e que naturalmente pode se apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, pois que se trata de saber se devemos expor a nossa vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é um cego. Socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer um inimigo da sociedade. Numa palavra, o malfeitor, acreditais que é somente da morte que se vai arrancar esse desgraçado? É talvez de toda a sua vida passada. Por que pensai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida? O homem perdido volta sobre a sua existência passada, ou melhor, ela o ergue diante dele, talvez a morte chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser-lhe terrível. Ide, portanto, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, ide, arrancai-o da sua condenação. E então, esse homem que seria morto, blasfemando contra vós, se jogará em vossos braços. No entanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas ir em seu socorro, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: se podes salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Assim, felizes por estarmos nesta casa de amor, Centro Espírita Altivo Panfiro, dirigente espiritual desta casa, agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Jesus, por nos darmos essa oportunidade do conhecimento dos Seus ensinamentos. Te pedimos a proteção, te pedimos a bênção, pedimos a proteção de todos os guias espirituais que sustentam esta casa, para que possamos realizar a nossa tarefa e saindo muito melhores do que quando aqui chegamos. Permanecemos assim, Pai, agradecidos, e pedimos a sua permissão para darmos por iniciado a reunião pública deste sábado, 17 horas. Graças a Deus. Como o tema da nossa reunião hoje é do Livro dos Espíritos, a questão 752, que nos diz da crueldade.
que nos diz da crueldade. Pode-se vincular o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição no que ele tem de pior, pois se a destruição algumas vezes constitui uma necessidade, a crueldade nunca o é. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Passo a palavra, então, para o nosso querido Adriano, que ele seja muito feliz na sua explanação. Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa tarde. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. A gente inicia o estudo desta tarde belíssima, enaltecendo sempre o sentimento de gratidão. É necessário agradecer muito neste momento, independente das circunstâncias pelas quais estejamos passando. Agradecer a Deus, tendo a consciência pela fé raciocinada de que Ele é o grande Criador, de que Ele cria o princípio inteligente, o princípio material, e é por intermédio deste comando perfeito que aqui nos encontramos em nossa caminhada evolutiva, nas nossas lutas, com dificuldades e facilidades, dependendo do momento evolutivo. Esse grande Criador capacita, não é de hoje, espíritos a alcançar a pureza. E aqueles que já conseguiram alcançar se colocam na condição de co-criadores, criadores ao lado de Deus em plano maior. Para nós, surge então a figura de nosso guia, de nosso modelo, o Senhor Jesus. E assim como agradecemos a Deus, sempre é necessário lembrar e agradecer muito a Jesus, porque é Ele que se coloca incansavelmente à disposição de todo um trabalho minucioso para nos acolher, para nos socorrer, para nos inspirar, para permitir que, por intermédio da abençoada reencarnação, a gente tenha sempre chance, mesmo que pequenina, mas sempre tendo chance de progredir, de crescer, de se intelectualizar e de se moralizar. Como esse convite divino do Cristo se estabelece de forma perene com a permissão de Deus, muitos espíritos também já alcançaram uma condição superior à nossa. Lembramos aqui dos nossos anjos da guarda. Cada um de nós tem um anjo guardião, um espírito que é superior a nós e que assume a missão de nos educar, de nos orientar com um amor incomensurável. A todo anjo guardião, que a gente sabe que a gente dá trabalho para eles, também fica o nosso muitíssimo obrigado. E por fim, sempre a gratidão às instituições religiosas, mas para nós especialmente a Casa Espírita. Essa casa que nos acolhe, que está sempre ocupada e muitas vezes preocupada em nos recepcionar, em nos dar a orientação divina pela luz do Espiritismo, em trazer para cada um de nós a visão do Consolador, permitindo que a gente, mais do que na condição de assistidos, também possamos nos colocar na condição de voluntários, de trabalhadores. A Casa Espírita, o nosso muitíssimo obrigado também. Hoje, então, especificamente, agora sim, adentrando e voltando para o tema, a gente relembra que a gente está estudando a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis divinas. Estamos visualizando sob a ótica de Kardec as leis que regem todo o universo, não apenas no campo da ciência, da matéria, mas também no campo da moralidade. Esse decálogo que foi recepcionado por Moisés, ele agora é aprofundado por Allan Kardec, que traz de forma muito mais dinâmica essas leis que Deus coloca dentro do nosso campo de compreensão. Porque quanto mais evoluído o espírito, maior a sua possibilidade de compreensão e maior a abrangência dessa lei em todo o universo. Hoje, a gente continua no tema da lei de destruição. Já podemos perceber que a destruição é algo natural,
e que os espíritos superiores trazem para nós a visão de que a destruição nada mais é do que a transformação necessária para o progresso. E isso casa com o postulado científico que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas Kardec não observa apenas a necessidade contínua dessa transformação pela destruição da matéria. Kardec também se apega às nossas dificuldades, ao nosso ego, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, e que pode, em determinado momento, nos levar a certos desvios de conduta. E ele vai estudar, então, a questão da crueldade. Muito bem lido pelo nosso irmão, eles afirmam que a crueldade é o instinto de destruição, mas naquilo que há de mais difícil, naquilo que há de pior, naquilo que há de mais complicado. Porque muitas vezes o ser humano cruel, ele sente prazer em colocar requintes de crueldade para estabelecer determinado objetivo. Objetivo que muitas vezes leva à dor, leva ao sofrimento e gera repercussões, muitas vezes não apenas para essa existência, mas para várias e várias encarnações. Se nós pegarmos o dicionário, a nossa fonte de consulta é o Google, nós vamos visualizar o conceito de crueldade da seguinte maneira: característica ou condição do que é cruel, prazer em fazer o mal, impiedade, maldade. Também é visualizado como sinônimo de desumanidade e maldade. A pessoa que é cruel ignora os sentimentos e os direitos dos outros, podendo agir de forma desrespeitosa ou agressiva, até consequências bem piores, sentindo prazer naquilo que faz. Dentro desse aspecto, então, visualizando que a crueldade nada mais é do que uma característica que pode ter passado ou ainda se encontra em maior ou menor grau em qualquer um de nós, porque ela não vai dar na pedra, ela vai dar no ser humano, é um sentimento em desequilíbrio na busca da destruição, com requintes de prazer naquilo que se faz para prejudicar o nosso irmão de caminhada, os nossos animais, a nossa natureza. A gente vai estudar com Kardec e vai começar a entender que isso é um processo, é uma fase. Afirma Allan Kardec, juntamente com a resposta que os espíritos superiores dão para ele, que todos nós, em determinado momento de nossa caminhada, tivemos uma tendência mais profunda ou mais rasa de sermos cruéis. E por que isso? A crueldade se estabelece como uma dinâmica de interação do ser humano, principalmente no seu período primitivo. Criado simples e ignorante, ligando-se ao mundo primitivo, os espíritos superiores afirmam para Allan Kardec e para nós que o espírito está muito mais voltado para a satisfação dos seus desejos pessoais, para a manutenção da sua vida. Ele ainda não tem o discernimento do certo, do errado, que pode moralizá-lo. Ele está começando a ter contato com a matéria para aprender a lidar com ela e aí sim iniciar um processo de intelectualização. Visualizando apenas aquilo que é necessário para a sua existência, para a sua sobrevivência, toda e qualquer circunstância que o coloque em perigo, ele vem do aprendizado no campo instintivo, na animalidade pela qual o princípio inteligente passou, ele age. E age sem raciocinar. E age muitas vezes gerando grande grau de dificuldade sem se preocupar com isso. Mas isso não fica nessa dinâmica por muito tempo, via de regra. Ele vai reencarnando, e aqui a gente lembra sempre do Instituto da Reencarnação como um mecanismo divino que propicia ao espírito imortal o progresso. E a condição de verificar que ele não deve se preocupar tão somente com ele, com o seu prazer, com a sua vaidade, mas ele começa a se colocar em vista com aquilo que chamamos de comunidade. Ele sai aos poucos da vida nômade,
Ele começa a vislumbrar que a matéria é importantíssima, mas que existem interesses sociais que merecem ser aprendidos e praticados. Fixa-se em determinado momento esse ser humano ao solo. Ele aprende a cultivar a terra. Ele verifica que não há mais necessidade daquelas peregrinações enormes em busca da segurança. E as pequenas sociedades vão começando a surgir e vão trazendo para nós uma necessidade de aprendizado da convivência em coletividade. E esse aprendizado da convivência em coletividade, ele não nos retira, pelo menos de imediato, essa busca por aquilo que é nosso, pelo nosso orgulho e vaidade, afirmam os nossos irmãos, mas vai nos direcionando de que a partir do momento que não estamos mais convivendo apenas para a busca do nosso prazer puro e simples, da nossa pura proteção, por intermédio da escola abençoada da família, agora não sou apenas eu, mas é alguém que eu amo, é alguém que nasceu dentro do meu processo genético, a gente vai começando então a ter uma visão diferente. E eles afirmam então que é natural que haja inicialmente uma supremacia da matéria sobre o espírito. E quanto mais o espírito encontra-se apegado à matéria, menor o seu senso moral. Mas pela bendita reencarnação, aumenta-se esse senso moral. E conforme aumenta-se esse senso moral, diminui-se paulatinamente esse apego à matéria. E a gente, então, que simplesmente agia sem questionar se era lícito, ilícito, certo, errado, simplesmente agíamos em proteção a interesses maiores, a gente começa a ter a possibilidade de refletir. O que eu quero vai me prejudicar? O que eu quero vai prejudicar o meu semelhante? Se eu fizesse isso, ou se fizessem isso comigo, melhor dizendo, eu gostaria de receber tal conduta para comigo, para com alguém da minha família? E a gente começa a perceber que a gente consegue encontrar muitas vezes a resposta não, eu não gostaria que fizessem comigo. E a gente vai tentando travar esse impulso instintivo de requintes de prazer no campo da crueldade, apesar de mantermos muitas vezes, até pela necessidade de manutenção da nossa vida, a lei de destruição inclusive dos animais, mas com muito menos crueldade do que fazemos antigamente. Se nós pegarmos o conceito religioso histórico e visualizarmos, por exemplo, como fonte de pesquisa e consulta, que para nós ainda é uma fonte segura, o Velho Testamento, nós vamos verificar determinadas passagens do povo hebreu, já liberto do jugo do faraó, sendo inspirados por aqueles que eles entendiam naquele momento ser o Senhor, o Deus da guerra, o Senhor Jeová, orientando o povo a guerrear. Eles tinham inimigos específicos nessa briga territorial. E esses seres que comandavam espiritualmente aquela coletividade naquele momento, eles determinavam muitas vezes que a invasão deveria ser cruel, que ninguém deveria ser poupado naquela tribo, nem mulheres e nem crianças, muito menos os soldados. Em outro tipo de batalha, narra o Velho Testamento que a orientação do Senhor dos exércitos, desse Deus Jeová, era no sentido de ceifar os soldados e de escravizar as mulheres e crianças. E eles obedeciam cegamente. Mas os espíritos superiores, a partir do Consolador prometido, entendendo que já estávamos maduros para respeitosamente ter uma visão mais aprofundada, afirmaram que essa ordem não poderia vir de Deus. Assim, quanto mais primitivo o espírito, maior a ligação do plano espiritual com espíritos primitivos também, que estarão vinculados à proteção, mesmo que sob requintes de crueldade, daquela tribo com a qual ele se afiniza. Deus, que por Moisés nos deu os 10 mandamentos como base divina de emancipação, e a lei de Deus é perfeita e, portanto, imutável,
dentro de uma de suas leis, determinou: não matarás. E aprendemos no Espiritismo que a dinâmica da reencarnação permite que eu fique aqui o tempo necessário para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir, para que eu possa passar por provas, para que eu possa expiar. E, portanto, retirar a vida de alguém é retirar a oportunidade daquele espírito imortal de ter contato com a matéria e progredir. Não poderia ele, por intermédio de Moisés, estabelecer o não matarás e depois, por uma questão de comodidade tribal, determinar a matança cruel, inclusive de mulheres e crianças, quando da invasão e da guerra entre as tribos? Seria uma incoerência. E nós estamos falando de Deus, a sublime perfeição, a imutabilidade como referência para que possamos alcançar a pureza. Então, obviamente, como afirmam os espíritos superiores para Kardec, foram espíritos vinculados às 12 tribos de Judá que estabeleceram esses comandos de crueldade a fim de que eles pudessem estabelecer, por uma necessidade, inclusive, de manutenção da visão do Deus único, a hegemonia territorial para que pudessem nos alcançar. E, nesse ponto, pelo menos, cumpriram a sua missão, apesar das mais variadas trajetórias de guerra, de luta e de crueldade, pespassando muitas vezes o inimigo à fia da espada sem nenhum tipo de possibilidade de piedade ou de tratamento humano. Avança o espírito imortal, avança esse espírito por intermédio da reencarnação. É o mesmo espírito que lá atrás era cruel e sentia prazer em determinados atos que hoje repudiamos, que pela reencarnação, hoje, já está tentando compreender a dinâmica postura e o convite sublime do Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque herdarão o reino dos céus. Entendendo que na casa do Pai há muitas moradas, o nosso papel agora é de estabelecer uma conquista íntima, não mais prejudicando o semelhante, mas buscando nessa luta íntima o processo de acolhimento do homem velho, não de enfrentamento, mas de acolhimento, para que o homem novo naturalmente possa surgir e a gente consiga, então, a cada nova reencarnação, porque é na matéria que a gente vai verificar se a gente vai praticar crueldade ou não. Nenhum espírito mata espírito com requinte de crueldade no plano espiritual. O espírito é imortal. Então, o processo de morte, seja de morte natural ou de morte violenta, até passando pela crueldade, é uma dinâmica que se dá com o corpo físico, não com o espírito, que apenas vai registrar aquela experiência, ora praticando a crueldade, sentindo prazer em fazer aquilo, ora recebendo a crueldade como uma necessidade, muitas vezes, de expiação por aquilo que ele fizera lá atrás. Todo o processo divino é educativo. Então, em mundos primitivos, reiteramos nós, pela afirmação dos espíritos superiores a Allan Kardec, é natural que passemos pela crueldade, inicialmente pela ignorância, inicialmente apenas pela busca de uma autoproteção. Mas há aqueles de nós, e talvez já tenhamos passado nisso, que ao pespassar esse processo, acabam encontrando prazer nessa dinâmica e acabam permanecendo num processo estacionário, passando a sentir prazer em fazer o mal, vinculando-se a colônias espirituais onde reina a desarmonia, o desequilíbrio e ficando assim por um bom tempo. Nada que o processo reencarnatório, pelo convite divino do Cristo e o comando misericordioso de Deus, para nos impulsionar por intermédio de um processo de reeducação de cada um de nós. Então, cada um de nós tem uma história individual. Cada um de nós passou por lutas. Cada um de nós, em determinado momento, se vinculou a determinada posição, a determinada postura. Podemos ter passado pela crueldade sentindo prazer,
ou apenas por recebermos ordens para que praticássemos como os soldados hebreus receberam e tiveram de fazer, alguns sentindo prazer e outros por dever de ordem. Mas estamos aqui, tentando compreender e compreendendo que cabe a cada um de nós agora lutarmos contra nós mesmos para que possamos encontrar a harmonia, para que possamos encontrar o equilíbrio. E essa harmonia e esse equilíbrio nesse momento nos é dada pelo Consolador prometido. Porque Allan Kardec, tão homenageado neste mês, cujo nascimento se deu no dia 4 de outubro, se não me falha a memória, o ano eu não vou lembrar, não tenho essa memória boa, mas o mês de outubro a gente leva para agradecer e refletir com Allan Kardec. Ele é esse espírito que recebeu diretamente do Cristo a missão de reencarnar para nos relembrar dos ensinamentos da Boa Nova e nos ensinar muito mais. Ele veio com a responsabilidade de codificar. E todo esse trabalho de perguntas inteligentes, aí sim, cerceadas por respostas inteligentes daqueles que fazem parte da falange do Espírito de Verdade e que Allan Kardec também está ali. Então a ele todo o nosso agradecimento também, todo o nosso carinho e a possibilidade de deixarmos aquela fé cega, deixarmos aquela fé condicionada a dogmas que nos levavam a fazer as coisas em nome de Deus e muitas vezes com requintes de crueldade. Passamos pelas cruzadas, passamos pela Inquisição e muitos soldados mataram em nome de Jesus. Muitos religiosos torturaram e levaram até mártires como Joana d'Arc a passar por requintes de crueldade em nome de Deus, em nome do Cristo. E talvez estivéssemos lá defendendo essa bandeira, mas saindo e nos conscientizando dos equívocos praticados, a gente recebe agora, pela possibilidade do estudo que a Casa Espírita traz, não apenas nas reuniões públicas, mas aqui, como o irmão falou, várias frentes de estudo, para a gente poder debater, perguntar, se aprofundar, refletir. Isso faz com que a gente comece a sair daquele processo de entrelaçamento mais íntimo com a matéria e que a gente comece a buscar uma sublimação por intermédio da moralidade, aprendendo agora a dizer sim àquilo que nós intelectualizamos que é o correto e que precisamos agora praticar. Assim, qual é o sentimento de esperança que surge para a gente dentro dessa visão da crueldade? A crueldade é um estado passageiro. Mas, Adriano, se a crueldade é um estado passageiro, por que hoje, em pleno século XXI, tendo em vista o mecanismo de reencarnação que nos permite, pela lei do progresso, alcançarmos patamares intelecto-morais cada vez melhores, por que tanta crueldade pelo mundo? Não deveria ser uma dinâmica, já que passamos por vários séculos tendo a possibilidade de evoluir, de hoje estarmos à frente de uma sociedade mais equilibrada, menos cruel e mais branda? Os espíritos superiores também nos orientam, dada a pergunta de Kardec. E eles vão afirmar para Kardec que alguns espíritos, ainda voltados a mundo primitivos, pedem a seus mentores a oportunidade de reencarnarem, por exemplo, num mundo de expiações e provas. Eles vislumbram uma possibilidade de ter um contato com uma sociedade mais avançada do que aquelas que eles encontraram e estão acostumados, para que eles também possam progredir. E havendo o aval, havendo a autorização, esses espíritos ainda muito animalizados reencarnam em sociedades que estão travando a luta para poder evoluir, para poder pacificar. E o exemplo que eles dão, é aquele exemplo que o Cristo fala, aí eles se tornam verdadeiros lobos no meio de ovelhas. As ovelhas tentando o aprisco, as ovelhas tentando buscar o comando divino do pastor, e o lobo ainda desgarrado, pura e simplesmente observando a ovelha como material de abate para saciar as suas vontades instintivas. E ele chama a atenção. E chama-nos a atenção nesse momento
esses mais variados exemplos de crueldade, inclusive no campo da guerra que vislumbramos, mas se nós observarmos estatisticamente, a maioria quer a paz. A maioria não está mais sintonizando com a guerra, com a violência, muito menos com a crueldade. A maioria quer encontrar segurança em seus lares. A maioria busca e clama ao Estado politicamente organizado que nos traga a segurança pública, que nos traga o direito de ir e vir de forma harmônica. Então é uma minoria. E uma minoria que muitas vezes Deus permite exatamente para nos colocar em prova. Para Ele, possibilidade de progresso, possibilidade de suprimir, de refrear as suas atividades instintivas já absorvidas como espírito imortal. Mas muitas vezes ele vai cair, ele vai sucumbir e vai ser natural que ele se encontre num ambiente onde a crueldade vai falar mais alto, porque era esse ambiente que ele encontrava no mundo primitivo ao qual ele estava até então reencarnando. Mas para nós, exatamente por esses exemplos, é a dinâmica agora de termos a possibilidade, pelo direito sagrado de escolha, pelo livre-arbítrio, de dizermos sim ou de nos unirmos e falarmos não queremos mais isso. Esse é o momento crucial pelo qual passamos. É o momento que ficou caracterizado, denominado de transição. A saída, o ofuscar, o apagar das luzes de um mundo de expiações e provas, onde há a supremacia da matéria sobre o espírito, e essa transição é exatamente aquele momento em que o Cristo nos apontou a separação do joio e do trigo. E se é necessário separar o joio do trigo, é porque o joio está junto do trigo, está misturado. Há homens, espíritos imortais, que receberam a última oportunidade de se vincular ao amor do Cristo. Sai dessa região umbralina, reencarna, meu irmão. Aproveita esse instante, reflete, medita, busca a religiosidade, não importando a denominação, o credo, aceita a pacificação, luta contra os maus pendores. Estou te dando essa oportunidade, afirmam os mentores em nome de Jesus. E com a reencarnação vem o esquecimento do passado, porque não adianta vir para a prova com a colinha na mão. Então o esquecimento do passado é uma bênção, porque eu não vou estar vinculado às dificuldades que eu pratiquei no passado e que poderiam me impedir de progredir, e ao mesmo tempo me dá liberdade de direcionamento no atual momento em que eu me encontro, de fazer as minhas escolhas. Assim somos convidados a dizermos não à violência, a dizermos não à guerra, a dizermos não à fome, a dizermos não à crueldade. E a casa espírita, é isso que a gente precisa refletir. A casa espírita é essa escola abençoada, que nos convida a nos organizarmos enquanto sociedade, mas uma sociedade crística, uma sociedade cristã, para que a gente possa, como o irmão falou, trazer um quilinho de alimento não perecível para saciar a fome daquele que às vezes vive numa comunidade carente e que ainda é vítima da crueldade, ainda está diante de crimes bárbaros, ainda está diante de imposição de grupos paramilitares, ainda vislumbra na porta da sua casa a violência e muitas vezes não tem como trabalhar para matar a fome da sua família. Somos nós, candidatos à ovelha, que atrás éramos lobos e que agora temos na dinâmica da casa espírita os mais variados postos de prática daquilo que a gente está estudando e procurando compreender, tentando mitigar a fome alheia, tentando pacificar, tentando trazer a evangelização infantil, tentando trazer a mocidade espírita, os ensinamentos de Jesus que ficarão marcados para o espírito imortal, mesmo que eles não venham no futuro a serem espíritas. O evangelho é uno, a boa nova é universal. E a partir do momento que a nossa criança e o nosso jovem recebe os ensinamentos do Cristo, isso fica guardado em camadas perispiríticas sublimes, na casa mental do espírito. E para onde ele for, mesmo que ele não concorde, que ele não aceite, o conhecimento está ali, em estado latente,
aguardando a possibilidade de germinar, crescer, florescer, até frutificar. Então isso é muito bonito, porque nós podemos, sem sombra de dúvida, afirmar nesse momento, pudéssemos nós pensar no ser humano mais cruel, nesse momento encarnado, entre a gente, e a certeza é de que mais cedo ou mais tarde, esse espírito que ainda sente prazer em fazer o mal, em busca do poder, em busca da fama, que não se importa com as sociedades que estão ao seu redor, que ameaça a humanidade, inclusive com guerras nucleares, esse irmão vai alcançar a pureza de espírito. Esse irmão um dia vai estar ao lado de Jesus dizendo: Senhor, como foi difícil a caminhada, mas graças a Deus eu cheguei. Eu aprendi pelas mais variadas lições que a bênção da reencarnação me permitiu, que aquele homem cruel do passado precisava ficar para trás. E o Senhor permitiu que eu pudesse chegar. Não importa o crime que ele cometeu, isso não quer dizer que a responsabilidade pelos seus atos serão apagadas. Não há borracha espiritual para pagar aquilo que fizemos de errado, mas existe uma contabilidade divina trabalhada em cima de débito e crédito. E lembremos da afirmação valiosa de Jesus: o amor cobre uma multidão de pecados. Ele não disse que o amor apaga os pecados. Cobre, cobertura significa uma camada de proteção que vai abafando as camadas mais grossas. A cobertura de nossas casas se dá por laje, se dá por telha, por telhado, pode ser de amianto, pode ser de fibra de vidro. Existem várias formas de cobertura. Mas para o espírito imortal que começa a refletir e começa a compreender que nós já estamos cansados de fazer o mal e de vibrarmos principalmente na destruição pela crueldade, que é esse requinte maior de prazer, no instinto de crueldade, vem o amor para nos libertar, para cobrir as atividades desequilibradas perpetradas em encarnações passadas ou até mesmo na atual encarnação. E o amor se constrói na dinâmica do dia a dia. O amor se constrói no contato com o ser humano. O amor se constrói no atendimento fraterno. O amor se constrói no passe de salão. O amor se constrói no passe de saúde. O amor se constrói na união para a formação de uma cesta básica. O amor se constrói no apadrinhamento de uma criança, para que no final do ano ela tenha a visão de que Deus existe porque ela foi lembrada. Estamos abrindo uma frente de trabalho, quarta-feira em nossa casa, lá em Olinda, voltada especialmente para as crianças e adolescentes de uma comunidade carente muito próxima a gente. São jovens que estão vindo num grau extremo de revolta. São jovens que falamos sobre o tema honrar pai e mãe, e eles odeiam seus pais, porque afirmam para nós que eles não conhecem o pai, ou o pai abandonou, ou o pai simplesmente os fez e passam pela rua sem dar a menor atenção. E a gente fica chocado, porque por maior dificuldade de repente tenha tido com meu pai, foi meu pai que me pegou no colo, foi meu pai que me criou, foi meu pai que me levou na escola, foi meu pai que me levou para jogar futebol. A gente tem, via de regra, essa referência de pai e mãe. E nas comunidades eles não têm. Ainda a graça, um instinto animalizado de pura e simplesmente buscar-se o prazer sem a responsabilidade das consequências do ato sexual. E aquele espírito imortal que pediu aquela prova está ali sofrendo. E vem falar, como é que você vem falar que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe? Só que Deus é tão maravilhoso que ao invés de falar assim, não quero voltar não, porque eles estão falando de mentira, essa casa é ruim, me fez ter ódio do meu pai, lembrar que um dia eu tive um pai, na outra semana ele traz mais um colega. E na outra semana vem mais outro colega. Até brigam dentro da salinha de evangelização. E a gente está tendo o trabalho de aprender a lidar com eles diante dessa natural violência imposta pelo meio reencarnatório deles. Mas temos certeza de que nada é por acaso. Mais vale
jovens discutindo, reclamando e revoltados dentro da casa espírita, mas recebendo o alimento do Cristo, para que possam refletir se devem ser cruéis ou não, do que afastados de uma possibilidade de educação moral e religiosa serem acessíveis ao tráfico de drogas. Talvez alguns daqueles jovens já até estejam no tráfico, a gente não sabe. E o nosso papel é trabalhar como formiguinha e confiar em Jesus. Quem sabe da vida desse espírito que ali se encontra agora na juventude é o mentor dele, são os mentores da casa. O nosso papel é acolher, é evangelizar, mesmo que ele não concorde, mesmo que ele se revolte, o nosso papel é receber. E para receber, a casa precisa estar unida, a casa precisa estar coordenada, a casa precisa estar alinhada com os trabalhadores, com os voluntários, para que a gente dê qualidade de estudo, mas para que a gente também minimize as dificuldades daquele irmão. É esse irmão que hoje chega revoltado na casa espírita, mas que vai receber o Evangelho do Cristo na mocidade, na evangelização infantil, que vai ser o espírito que vai começar a refletir e que vai diminuir a intensidade de crueldade que de repente ainda morava na sua mente e no seu coração. Porque nós éramos assim lá atrás, a maioria de nós pelo menos, passamos por essa dificuldade, passamos por essa revolta. Quanto tempo? Não sei, graças a Deus eu reencarnei e esqueci. Mas pode ser que na minha última encarnação tenha sido eu o rebelde, revoltoso, tenha sido eu o cruel, tenha sido eu o formador de colônia espiritual no campo da maldade. Graças a Deus a gente esquece. E agora a gente quer direcionar a mesma vontade que a gente tinha para fazer o mal, a gente quer direcionar o mesmo prazer que a gente tinha para fazer a crueldade, agora para ajudar, para socorrer, para esclarecer. É esse Cristo maravilhoso que fala para Paulo de Tarso, vamos trabalhar junto. E ele que tinha uma carta para perseguir os cristãos, e ele que tinha gana de Ananias. Isso é narrado no livro maravilhoso, psicografado por Emmanuel, Ave Cristo, lá, 50 anos depois, vem trazendo todo esse papel, em especial Paulo Estevão, que é um livro que emociona muito. Ao encontrar com Jesus, ele cai de joelhos na estrada de Damasco e fala, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus olhou e falou assim, eu só quero que você pegue essa sua gana, essa sua vontade, e mude o vetor do ataque, da perseguição e da crueldade, agora para levar o meu evangelho. Pega essa tua vontade e evangeliza os gentios. Você vai ser perseguido, você vai passar por tormentas. Mantém essa vontade. Estuda, reflete, medita. Procura Ananias, que ele vai te auxiliar. A Bíblia narra que ele teve em contato com o Cristo uma cegueira que o levou a ter escamas nos olhos que caíram com o passe amoroso de Ananias diante dele. E para nós isso é uma visão profunda que Emmanuel traz, porque essas escamas nos olhos são os nossos requintes de crueldade, que nos impedem de ver e de chegar ao Cristo por intermédio do nosso irmão de caminhada que vem nos procurar na casa espírita. Então, a cada vez que eu digo sim à caridade, que eu digo sim ao estudo, que eu digo sim à possibilidade de praticar o bem, sou eu, como Paulo de Tarso, tentando retirar as escamas que me impedem de observar a beleza do Evangelho do Cristo e de seguir adiante. Essa é a visão pela fé raciocinada que o Espiritismo nos traz. Nada que não possa ser resolvido. Se não for nessa reencarnação, nas próximas teremos o progresso necessário para que venhamos a sair da crueldade e passemos ao sentimento nobre do respeito, e do respeito cheguemos ao mais sublime, que é o do amor. A gente não para por aqui, temos ainda um outro tema para discorrer. Junto dessa lei de destruição após a crueldade, vem a reflexão acerca do duelo. E no campo do duelo, coisa interessante se apresenta para a gente, porque muitos afirmam aí,
nesse ponto Kardec está ultrapassado, porque hoje a nossa legislação impede o duelo. Não existe mais aquela condição moral de ser afetado e de você pegar a sua luva de pelica e dar um tapa no rosto do outro e marcar dia e hora, para que o melhor saia vivo em nome da honra, em nome da moral, dos bons costumes. Mas vamos fazer uma reflexão. Quando determinado grupo, uma torcida organizada de futebol, hoje, em pleno século XXI, que deveríamos amar o esporte, e não é pecado ser torcedor, cada um com a sua torcida, mas amando e respeitando. Mas quando uma equipe organizada, não importa de que time, não importa qual, ela marca pela internet para encontrar com outra, para brigar em determinada encruzilhada antes de começar o jogo, isso não é um duelo? Muitos ali se valem da força física, mas muitos levam cacetetes, muitos levam armas. E todas as vezes que uma torcida organizada, marcando pela internet, um encontro para resolver desavenças com outra torcida organizada acontece, infelizmente, há uma probabilidade grande de que alguém vá morrer pela violência. Isso não seria um duelo? De forma mais organizada, utilizando-se de recursos tecnológicos, de forma coletiva ou não? E mais, todas as vezes que eu me coloco numa luta íntima, eu ainda não estou duelando comigo, o homem velho que sou com o homem novo que quero ser. Todas as vezes que sinto a vontade de praticar determinado ato, mas que penso, não, o que eu estou aprendendo não pode mais me levar a essa circunstância, eu preciso seguir o modelo de Jesus. Isso não é um duelo íntimo? Então, apesar de não termos em nossa legislação a prática deferida no campo do direito, do duelo, como era visto até então na época de Kardec, isso não quer dizer que o estudo está morto, de que o estudo está ultrapassado. Basta que peguemos as visões naturais do progresso da sociedade e as colocações que nós, seres humanos, ainda fazemos no campo da violência, que a gente vai vislumbrar que há duelo em muitos locais. Há duelos no trânsito. E há pessoas que jogam um carro um em cima do outro. Determinada semana, vislumbrei, infelizmente, em Mesquita, eu moro em Nova Iguaçu, Centro Espírita em Nilópolis, passo por Mesquita. E encontrei um trânsito muito intenso. E parei no posto, parei no posto para abastecer, e a frentista veio me falar que aquele engarrafamento se dera por conta de um motociclista que, brigando com uma motorista no trânsito, deu um chute no retrovisor dela e ela jogou o carro em cima dele. Ele se desequilibrou, caiu e acabou batendo de frente com outro carro que vinha em sentido contrário. Não seria isso um duelo? Não seria isso uma disposição para resolver as coisas na base da força, da violência? Quem está com a razão? Quem é o certo? Quem é o errado? Os Espíritos falam, não importa. Toda vez que encontrarmos uma possibilidade de luta, seja individual, seja coletiva, nós estamos diante da possibilidade, para quem mata, de um assassinato e para quem é morto, de um suicídio. E por que suicídio? Porque ele sabia que era mais fraco. O motociclista sabia que com a motocicleta, se ele fosse enfrentar um carro de 4 rodas com muito mais ferragem do que tem a motocicleta dele, que tem para-choque, e o para-choque dele é a canela, que haveria a possibilidade de se machucar. Mas pela questão de honra, pela vaidade, a gente enfrenta. E a gente está perdendo a possibilidade do respeito até no trânsito por conta desses duelos, que não deveriam mais existir. E aí eles falam, sabe por que isso se dá? Pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. A gente não quer engolir determinadas situações. Hoje a coisa está tão difícil que muitas vezes é melhor que pisem no teu pé e você peça desculpa, do que você vá tirar satisfação com a pessoa que pisou no teu pé. Crimes estão acontecendo por questões banais e que a legislação estabelece. Motivo fútil, motivo torpe, causa de aumento de pena, causas agravantes da pena. Então a legislação já está balizando para a gente, olha, não faz mais, não é legal.
Mas a gente continua deixando que o homem velho fale mais alto muitas vezes. A gente paga para ver. E se as dificuldades acontecem, não é porque o meu anjo da guarda não me protegeu. A intuição, a inspiração, o convite ao estudo é dado pelo anjo da guarda. Adriano, vá na casa espírita, ó, o tema é esse aqui, reflete, porque você, em primeiro lugar, deve refletir sobre isso aqui. De repente você já passou por essa prova, ou de repente você ainda vai passar por ela. Toma conta, não duela no trânsito, não briga, não discute. Não se sinta melhor do que alguém no campo da força, da violência bruta. E a gente vai lá e erra. A gente vai lá e se xinga no trânsito, a gente vai lá e se estapeia, a gente vai lá e briga. E muitas vezes a gente vislumbra a dificuldade do desencarne violento, que vai gerar uma repercussão tanto a nível material quanto a nível espiritual. Porque esse que no duelo, independente do tempo e do espaço, que desencarnou, e que é considerado um suicida porque era mais fraco, ele vai ter dois caminhos naturais. Se conscientiza do seu próprio erro, perdoa aquele que assassinou e segue evoluindo. Mas ele pode escolher uma dinâmica diferente. Eu não vou perdoar aquele que me assassinou. E ele se torna um obsessor. E esse duelo, às vezes, perdura por séculos, trocando-se ora obsessor, ora obsediado, ora perseguindo, ora sendo perseguido. E assim a gente já perdeu muito tempo na nossa caminhada. O convite dos espíritos superiores que falam em nome de Jesus, do Espírito de verdade, o convite de Allan Kardec, é que encontremos em nós uma justificativa inteligente para que neutralizemos a violência que há em nós e que cheguemos à pacificação, que cheguemos à mansuetude, que cheguemos à brandura de espírito, que muitas vezes ainda não temos. Para isso, meus irmãos, lembremos, por favor, que o Cristo continua a ser o caminho, a verdade e a vida. E se a gente quer encontrar um pouco de paz, e nesse momento que mais a gente pede para o nosso mundo, para a humanidade, é paz. Chega de guerra, chega de violência, chega de crueldade, chega de duelo. É necessário que a gente pratique, é necessário que a gente estude, é necessário que a gente reflita e que a gente peça humildemente o amparo do plano superior desta casa e dos nossos mentores. Que eles possam, então, por favor, nos ouvir, nos envolver em eflúvios de muita luz e de muita paz, e que possam nos convidar, porque o Espírito Superior não impõe, que eles possam nos convidar e que possamos aceitar a firme disposição de sermos os trabalhadores da última hora que vão permitir que este mundo, e ele há de chegar a essa condição, seja um mundo melhor para a nova era. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado ao nosso companheiro Adriano. Muito obrigado pelo estudo que nos trouxe com muito carinho e muito esclarecedor. Vamos agora passar para o segundo momento, que é o momento do passe, e pedimos então aos médios que se posicionem. Chegando a esse momento da nossa reunião pública, o momento do passe, pedimos a Jesus que possa estar junto a esses médios, que por intermédio de suas mãos e dos guias espirituais, transmitiu os fluidos e energias que vieram a essa casa buscar. Que possam, então, dar início a esse trabalho do passe. Graças a Deus.
Devemos salvar a vida de uma pessoa, se pudermos, não importando a quem seja, mesmo sabendo que vamos correr risco de vida. Fazer isso quase que por um automatismo. Passa pela razão, mas por um impulso de fazer o bem. Esse ato de ajudar, mesmo com o risco de sacrifício da própria vida, a qualquer um, é um ato de devotamento, de dever, e passa pela razão modulada pelo ideal do bem e do sentimento de amor, uma ação de caridade espontânea. Esse momento é crítico e propicia mudanças. Toda a vida pode passar em sua frente. É um momento de reflexão que pode mudar a direção dada pela pessoa à sua vida. Pode ser um novo recomeço e um recomeço para melhor. Pensamos em um homem no mar se afogando. Pensamos, devemos salvá-lo? Não importa quem é. Se sabemos nadar, devemos salvá-lo. Podemos morrer na tentativa, corremos riscos de nos afogar. Com isso, nos preparamos para agir o melhor possível. É o consentimento da razão, a voz do bom coração. Como um dever, é para com todos. Como um devotamento, é realizado com abnegação. Amar é um ato de entrega incondicional, não irrefletida. Não impomos condições, pensamos a melhor maneira de realizar. Realizamos por ser necessário e pensamos como realizar. É preciso agir com previdência, evitando a inconsequência. Medimos os riscos, mas agimos, porque o valor da vida, de qualquer vida, está acima de tudo. Devemos sempre ponderar. E se fosse conosco? E se fosse um filho nosso? Não iríamos querer que alguém nos ajudasse? Devemos dar valor à vida humana em qualquer situação. Colocados frente a essa situação, devemos ter claro que não é por acaso. Estamos no lugar certo, na hora certa. Somos instrumentos do bem. Podemos pensar, já passei por isso? É uma prova? Acima de tudo, devemos ajudar sempre. Acima de tudo e da melhor forma possível. Nós devemos fazer a parte que nos toca na criação. Somos ajudados a todo momento. Portanto, devemos da nossa parte ajudar encarnados e desencarnados. Essa mensagem, dada por Lamennais, chama a atenção que nossa religião não nos deixa indiferentes e que devemos agir, como diz o aforismo, agir pelo bem, sem olhar a quem. E o que eu vou fazer na situação? Na situação apresentada. O que o outro fez é o problema do outro, com a lei de Deus. Meu problema é o que vou fazer com quem eu sou e com quem o que sei. É minha adesão à lei de amor. Se podes salvá-lo, salva-o, diz a espiritualidade. Ouçamos Lamennais. Ouçamos a espiritualidade, ouçamos Jesus. Não deixemos de ajudar o nosso irmão em todas as situações, independente dos riscos que possam importar para a nossa vida, independente das ações anteriores desse espírito. Agradeçamos sempre a Deus a oportunidade de sermos úteis e aproveitemos os momentos para refletir nesse final de semana. Obrigado. Assim, chegando próximo ao final de mais uma reunião pública, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Pai, ao nosso Deus. Agradecer por cada dia de nossas vidas. Agradecer pela nossa saúde. Agradecer a Deus por ter enviado seu Filho Jesus a este planeta, onde trouxe as suas leis, os seus ensinamentos. Mestre Jesus, querido Mestre, que com muita sabedoria, com muito amor, compaixão, nos recebeu no seu coração
e tem nos transmitido a paz que necessitamos. Através de Ti, Mestre Jesus, vamos deixando as mágoas, o rancor, a raiva, e vamos entendendo o verdadeiro sentido da vida. Entendemos que só através do amor chegaremos aos reinos dos céus. Assim, Mestre Jesus, agradecidos também a toda a coluna de espírito que sustentam este SEAP, nosso querido Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, enfim, todos os espíritos de luz que nos abastece de fluidos e de ótimas energias. Chegando a este momento final, Mestre Jesus, lhe pedimos que acompanhe a todos os irmãos queridos presentes no retorno aos seus lares e que possamos dar continuidade nesta casa, essa casa de amor, a esse trabalho, a esse estudo, a doutrina espírita que é tão consoladora a todos nós. Pedimos então a sua licença, Mestre Jesus, em nome do amor, em nome do seu amor, Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus Pai, pedimos a sua permissão para darmos por encerrado a reunião pública deste sábado. Que assim seja, graças a Deus.